Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Evangelho para Além dos Templos ou dos Tempos. Esse programa que é transmitido pela nossa TV Causas da Vida, pelo canal do Monge Marcelo Barros, pelo canal oficial do Zé Vicente e pelo canal do nosso querido Frei Gilvander, que hoje está aqui conosco. O evangelho de hoje, desse domingo, segundo domingo do Advento, é Lucas 3, de 1 a 6. E como a gente sempre faz, eu vou começar pedindo para o Frei Gilvander para que ele faça uma contextualização desse evangelho, uma atualização. Olá, Ana Helena, olá, Darlan, olá a todos e todas que estão acompanhando aqui. Esse evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6, nesse segundo domingo do Advento, é para nos ajudar a retomarmos a caminhada nos desertos da vida, porque vai mostrar que o Advento, a palavra de Deus, está sendo experimentada por João Batista no deserto e não nos palácios. É muito significativo, quando a gente vai estudar atentamente o Evangelho de Lucas, a gente chega à conclusão que os 2 primeiros capítulos são o Evangelho das infâncias de Jesus e João Batista. Então, numa primeira versão, o Evangelho de Lucas começou exatamente no capítulo 3, versículo 1 e 2. E aí é muito sugestivo, porque o evangelista Lucas faz questão de dizer bem quem que está exercendo o poder. E é um poder escravocrata, um poder de dominação na época. Ele diz lá, né, olha, do imperador Tibério, e cita o nome de 5 reis. Diz, olha, Pilatos é o rei que está governando a Judéia, Herodes está governando na Galileia, e cita o nome de outros 3 reis, são nomeados pelo imperador, né, são governadores biônicos, e depois também, se a gente recorre lá ao grande historiador Flávio Josefo da época, vai dizer que Pilatos não era aquele governador frágil, não, que lavava a mão diante de questões complexas, mas ele era violento, repressor, sanguinário, assim como Herodes. Mais profundo ainda, que o evangelista faz questão de dizer quem que estava também no poder religioso. Ele diz, olha, é no tempo dos sumos sacerdotes Anás e Caifás. Na época, só tinha de cada vez um sumo sacerdote, que era nomeado pelo imperador também, né, vitalício. Então, era o sumo sacerdote Caifás. Mas o Anás, que já tinha sido sumo sacerdote, estava na sombra e comandando. E aí é muito eloquente a gente perceber esse contexto, quer dizer, num contexto assim, de um poder político dominador, escravocrata, em conluio também, poder religioso com poder político e econômico, é nesse contexto, Lucas vai dizer então que a palavra de Deus é experimentada não nos palácios, não chega ao imperador escravocrata, não chega aos reis opressores, mas chega lá no deserto ao João Batista. Isso é muito eloquente a gente perceber, e a gente tem que tirar as consequências. Então, são nos desertos da vida que a palavra de Deus se apresenta a nós, Ana Helena e Darlan. Que maravilha, Frei Gilvander. E, gente, nesse domingo também, né, nesse final de semana, as igrejas, principalmente as igrejas de tradição católica, celebram a festa da Imaculada Conceição, que é uma festa da anunciação do anjo a Maria. Quem narra essa história para a gente, né, é Lucas, no capítulo 1, dos versículos 26 a 38. Frei Gilvander, será que a gente poderia também fazer uma prévia, um resumo, uma contextualização dessa passagem do Evangelho? Darlan, esse evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, pérola belíssima, porque vai mostrar o anjo Gabriel aparecendo não no templo, não a um sacerdote, mas a uma jovem, e numa casa em Nazaré, quer dizer, uma cidadezinha da periferia lá da Galileia,
E essa mulher chamada Maria é que o anjo vai dizer, ó, você é cheia de graça, você é agraciada, você é graciosa. Depois ela se tornou bendita. Então aqui também está em sintonia com o início do capítulo 3, porque mostra que Maria, sendo assim representante de uma humanidade nova, é aquela que acolhe nas ondas da história, dos fatos, dos acontecimentos, ela tem a grandeza de dizer sim ao projeto. Agora é importante, Darlan, a gente resgatar que essa passagem, e agora no dia 8 de dezembro, no domingo, a gente celebra a festa da Imaculada Conceição, né? Parte dos católicos entende como um dogma que o Papa firmou em 1850, e muitos dizem assim, olha, se apega a esse dogma para dizer, olha, Maria, ela é especial, ela nasceu sem pecado. Então, assim, usa esse dogma para exaltar Maria. Mas eu acho que a fina flor da Imaculada Conceição está em perceber que a graça, a bênção original esteve em Maria, e Maria conseguiu desabrochar e cultivar essa luz e força divina presente nela, e disse sim ao projeto de Deus. Está em profunda conexão com esse evangelho, lá a primeira página da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, como vai dizer que nas ondas da evolução, e de uma forma metafórica, num poema, descreve em 6 dias acontecendo a criação, e Deus pela palavra cria, né, e vê que tudo é bom, e no 6º dia, quando cria homem e mulher em pé de igualdade, isso é muito bom. E dizer muito bom quer dizer, é divino, é uma graça. Acima do pecado, da condição humana nossa, está a graça, está o divino, que esteve em Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, e está em cada pessoa também. Então, essa festa da Imaculada é para a gente perceber que, no fundo, em cada pessoa, em cada um de nós, existe a graça, a bênção original, o divino que quer ser cultivado. Isso que é a Imaculada Conceição. Esse evangelho nos apresenta a palavra realizada através de João Batista, né? E ele nos mostra que o protagonista ali não é o profeta, o protagonista é a palavra, né? Então eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso, como é que a gente pode entender isso até no contexto do mundo de hoje, o protagonista ser a palavra, o que significa isso? A gente precisa lembrar que nós estamos numa sociedade ocidental, capitalista, profundamente racionalista e dualista sobre vários aspectos. Hoje a gente vê muita gente assim, falar, a pessoa falou isso, mas na prática ela está fazendo outra coisa. E para a gente compreender os textos bíblicos, a gente precisa imaginar que os povos da Bíblia vem predominantemente de uma cultura agrária, camponesa, de pequenas vilas e muitas comunidades rurais. É um pouco para a gente compreender como era a cultura na época dos nossos pais, mães, dos nossos avós e vovôs, quando as pessoas diziam assim, palavra de homem é documento, palavra de mulher é documento. Falou, está honrado, não precisa escrever contrato não. Se eu peguei um dinheiro emprestado, falei, vou te pagar, paga. A palavra na Bíblia, em grego, é logos, mas na língua hebraica, palavra normalmente é traduzida por dabar. E dabar significa ao mesmo tempo palavra e fato, fala e faz. Por isso é que no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis 1, pela palavra, Deus disse e cria. Deus disse e cria. Deus disse, vai dizendo e as coisas vão sendo criadas. Para resgatar assim, a força da palavra. Tem lá em Isaías 55, vai dizer assim, a palavra é eficaz, é como a chuva, que cai, rega a terra e faz brotar a semente. E se a gente for pensar bem, o mais profundo do divino e do sagrado, a gente vê quanto são as palavras que vai fazendo história. Por exemplo, a gente poderia citar uma série de exemplos, mas, por exemplo, os casos de crimes, de corrupção, o caso da trama golpista agora para tentar se instaurar uma nova ditadura no Brasil, está sendo a partir de palavras de pessoas que disse isso, ouvi aquilo, um áudio daquilo, de palavras que vão revelando. Então, para a gente entender bem
é quando diz assim, o anjo Gabriel dirigiu a palavra a Maria, né? A palavra foi dirigida a João Batista no deserto, é uma palavra que comove. A gente precisa lembrar daquelas palavras que são, assim, inesquecíveis na nossa vida. Quando a pessoa diz assim, te amo, eu te respeito, eu te admiro, é uma palavra que faz a gente tremer, que tem a força de conduzir a vida das pessoas. É uma palavra criativa, é uma palavra crítica, é uma palavra libertadora e emancipadora. E essa palavra, agora no segundo domingo do Advento, ela vem a partir do deserto. Quer dizer, não é a partir dos palácios, não é a partir de quem está com poder econômico, ou com poder religioso, ou com poder midiático, mas vem dos desertos. Pode ser dos desertos sociológicos, dos desertos existenciais, de onde muitas vezes a gente nem imagina, de lá que brota a luz e a força divina que faz aflorar em nós o humano mais profundo de nós. Então, Frei Gilvander e povo, Ana Helena, todos e todas que nos acompanham, eu queria continuar essa prosa voltando para o evangelho, né, da festa da Imaculada. E aí, no início desse evangelho, lá para quem acompanha, né, para quem recebe o artigo do nosso querido, que é escrito pelo nosso querido Marcelo, ele começa o artigo fazendo uma provocação muito interessante, né, que é quando se fala que Jesus foi gerado sem pecado, e aí ele traz a provocação, né? Se Jesus foi gerado sem pecado, a forma como Maria foi engravidada, existe todo um mistério, existe toda uma explicação, não sei dizer necessariamente se é teológica, mas que existe toda uma falácia a respeito de como Jesus foi gerado sem pecado, e se toda a humanidade fosse gerada através de um pecado. Frei Gilvander, como que a gente pode desmistificar isso? Esse é um evangelho muito bonito, fala para além, né? Mas essa é uma provocação, essa é uma coisa que, quando a gente faz essa leitura ao pé da Bíblia, parece que a gente está falando mais de pecado do que de graça. Como que a gente pode desmistificar isso? Fala pra gente. Ô Darlan, primeiro que eu acho que a gente tem que perceber assim, olha, o primordial na nossa vida é a bênção original. Né? Por exemplo, até lá na Bíblia, no capítulo 1, que diz que todas as pessoas foram criadas em pé de igualdade, e lá fala assim, são imagem e semelhança de Deus, quer dizer, são co-criadores. O apóstolo Paulo vai dizer numa outra metáfora, dizer assim, vocês, povos das comunidades, vocês são templos do Espírito Santo. Ser uma pessoa imaculada é nesse sentido de que a bênção original, a luz e a força divina, nós somos templos de Deus. É um pouco também com aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas. Ele diz assim, olha, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, muito para além das nossas mazelas, das nossas contradições, dos nossos pecados ou pecadinhos, a luz e a força divina está em nós e insiste em irradiar. Então, esse evangelho, Darlan, ele é para questionar porque, lamentavelmente, muita gente usa esse dogma da Imaculada Conceição para exaltar Maria, colocar Maria nas alturas como rainha e tudo, e as pessoas só ficam abaixadas, e aí começa a rezar terço, e tem gente que reza agora 1000 Ave Marias, e você imagina, a Ave Maria está no Evangelho de Lucas, mas a Santa Maria não está na Bíblia, é da tradição. E aí repete lá 50 vezes, o pecador, pecador, pecador. Não é correta. E hoje, infelizmente, tem muitos movimentos religiosos hoje que estão assim, insuflando essa perspectiva de ver pecado em tudo. Cuidado, isso é pecado. Olha, pensar em sexo é pecado. Olha, fazer isso é pecado. Olha, pecado, pecado, pecado. A gente vê que tem uma malandragem teológica aqui, seja padre ou pastor, que fica dizendo tudo isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e insuflando complexo de culpa nas pessoas. Abra o olho com isso, porque isso não é evangélico, não está conforme a fina flor do evangelho de Jesus Cristo. Isso normalmente tem interesses para manter as pessoas aprisionadas dentro do templo, colocar as pessoas na fila para confessar, e depois chega lá, você fica, em vez de você aflorar e cultivar a sua humanidade,
você fica todo travado, porque eu estou fazendo isso errado, é pecado, é pecado. Não, gente. Muito mais do que as nossas mazelas, nós somos luz e força divina. A graça divina está em nós. Então a gente precisa dizer, Maria Imaculada, sim, a mãe de Jesus e nossa mãe. Mas cada pessoa, eu e você, Ana Helena, Darlan, nosso irmão Marcelo Barros, nosso querido Zé Vicente, que participa conosco aqui no Evangelho para Além dos Templos, nós somos também pessoas imaculadas. A luz e a força divina está. Então nós podemos muito mais do que os nossos limites, nós podemos superar as nossas quedas, os nossos pecadinhos, porque a Deus é infinito amor. Sobre a festa da Imaculada Conceição, que se celebra nesse 8 de dezembro, cai no domingo, e o Marcelo nos ilumina nesse sentido aí de que todos nós devemos entender essa gravidez de Maria como uma gravidez nossa também. Todos nós estamos grávidos, né, de Cristo, no sentido de estarmos grávidos de um ser humano novo, Frei Gilvander. Como que nós podemos viver essa gravidez nesse mundo de hoje? Como é que nós podemos sentir isso e aplicar isso no nosso dia a dia? Penso assim que nós estamos em advento, ventos natalinos estão soprando, não podemos cair na cilada que é a idolatria em torno do mercado, de comilança e dar presente, comprar presente. A gente precisa cultivar o mais profundo do humano que existe em nós para sermos presença, para sermos presente de Deus caminhando. Que a nossa voz possa ser a voz de Deus, nossas mãos, nossos corpos, possa ser os corpos de Jesus Cristo, de Deus caminhando no mundo e tecendo relações humanas e sociais novas, que geram uma nova humanidade. Em uma sociedade dominada pelo desamor e pela consequente indiferença em relação ao outro, à outra, a primeira revolução terá de ser a seguinte: a gente precisa ser exigente conosco mesmos e mesmas em relação à ética nas relações pessoais, na capacidade de viver com as diferenças, com os diferentes, e principalmente não deixar que os adversários, que os inimigos nos roubem a única coisa que ninguém pode tirar de nós: a nossa humanidade e a nossa capacidade de amar. É essa a mensagem que eu quero deixar hoje para cada um e cada uma que nos acompanha. Música Bola de Meia, Bola de Gude, que tem a ver, inclusive, com essa gravidez, né? Há um menino, há um moleque, né, orando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Então vocês fiquem aí com essa música. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, povo. Bom domingo, boa semana. Que maravilha. Tchau, tchau. Há um menino, há um moleque, orando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa na sombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente exigente ver. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem, ser coisa normal. Bola de meia, bola de gol.
oi, joga na bandeira, joga na bandeira, joga na bandeira, oi, joga na bandeira, oi, joga na bandeira, joga na bandeira, joga na bandeira, oi, joga na bandeira, oi, joga na bandeira, joga na bandeira.